Então vamos lá, vamos para os exemplos que eu sempre trago para vocês, né? Dos signos nessa casa, como que ele expressa essa criatividade, o que essa criança está buscando, né? O Áries que a gente falou, a criatividade de movimento e o prazer de se sentir ativo. Então, se você tem a casa 5 em Áries, você precisa desse movimento, você precisa de atividades que tragam esse movimento. Eu brinquei com a questão de ir para o parquinho, correr e para todos os brinquedos e tal, mas o adulto, qual é o parquinho do adulto, né? Vai para uma academia, vai para um esporte, vai correr mesmo, vai fazer uma prática que traga energia, se sentir ativo, sentir que o seu dia a dia flui, que as coisas acontecem, que tem dinâmica, que tem movimento. Isso é muito importante para quem tem a 5 em Áries, porque a 5 pede essa interação maior, né? A 5 em Touro, a criatividade é mais artística, é musical, é com alimentação e o prazer dos sentidos e conforto. Então, é aquela pessoa que às vezes vai ter talento para cozinhar, vai ser um chefe de cozinha, vai se sentir muito inspirado ali quando estiver em volta da comida, de fazer comida, de criar coisa, ou de usar a criatividade artística mesmo, expressar num artesanato, numa forma musical, numa forma de desenho. E essa casa 5 em Touro vai usar mais esses recursos artísticos mesmo, é aqui que você se realiza mais. Em Gêmeos essa criatividade é comunicativa, e o prazer é o prazer da curiosidade solta. Então aqui também, se você tem a casa 5 em Gêmeos e o restante do mapa todo tá te fazendo ficar inseguro na forma como você se expressa, tá te deixando inseguro quanto, será que eu pergunto isso? Não vai ser uma pergunta idiota? Acho que não. Talvez você tá precisando dar mais espaço para essa criança interior ser curiosa mesmo, ser comunicativa, falar, interagir, trocar. Né? Câncer, a criatividade é imaginativa. Câncer na 5, tem muitas pessoas com câncer na 5 que vão para música. Essa criatividade que é bastante ligada à imaginação, ao sensível, ao prazer de nutrir. Então, é uma pessoa que vai ter muito o lado criativo envolvendo o emocional. Aí tem que ver também quais os possíveis bloqueios dessa pessoa. Se o emocional dela foi suprimido ali, foi restrito, ela não foi dado espaço para ela expressar o lado emocional dela, talvez ela não vai ser como a menina que eu comentei lá, que estava criando música e compondo e tudo mais. Não, talvez ela vai se bloquear nisso. E aí fica aquela criança interior lá querendo ser imaginativa e sensível e não sentindo que tem espaço para isso, né? Leão é a criatividade de autoexpressão e o prazer de encontrar seu propósito. Então, Leão aqui também, ele tem muito essa necessidade da criatividade, porque é o signo, aqui Leão tá na casa dele, né? Tá na casa dele, e é o signo que fala de prazer, de autoexpressão, de você encontrar a sua marca pessoal. Então, são pessoas que elas precisam fazer algo que seja muito delas, que tenha muito a marca dela própria, né? Não é uma pessoa para ir na onda dos outros, para fazer algo que já está sendo feito, ela tem que colocar um toque dela ali, ela tem que deixar a marca dela, e é uma criança que tem muito brilho pessoal, né? Se a gente for falar da criança interior, é uma criança que tem muita criatividade, que tem muito brilho pessoal, que tem um dinamismo, assim, que sabe se posicionar. Se a pessoa tem, por exemplo, travas na comunicação em essa casa 5 em Leão, ela tem essa vontade de se expressar, só que ela tem as travas ali. E aí ela precisa trabalhar o que está gerando insegurança nessa comunicação para ela soltar essa criança leonina, né? Essa criança que vai brincar de apresentar programa, de dançar, de cantar, de ser super criativa. Tem várias coisas ali que ela pode fazer, que ela pode colocar um toquezinho dela ali, deixar aquilo com a carinha dela, e que ela precisa confiar nesse potencial para ela fazer isso, né? Virgem é uma criatividade analítica.
Aqui já a coisa já é mais manual, sistêmica, e o prazer é o prazer de ser útil. Então, Virgem, ele tem, na casa 5, essa necessidade de trazer a praticidade. É aquela criança interior que ela vai gostar de Lego, que ela vai gostar de brincar com coisas mais práticas, né? De desmontar o brinquedo, de ver como é que funciona. Então, são pessoas que também, muitas vezes, acabam sendo pessoas que se fecham, não interagem muito, mas o prazer dela não tá tanto nessa interação diária, assim, do movimento e tal, de gêmeos, de falar. O prazer dela tá em perceber que ela conseguiu fazer alguma coisa que foi útil, que ajudou, que o conhecimento dela agregou para alguém. Esse é o prazer dela, é o prazer mais analítico, mais observador. Libra. Libra também tem a questão da criatividade artística, mas aqui, diferente de Touro, que é o artístico ligado às sensações, né? É o artístico ligado à comida, à música, a nota musical, o ouvido, o paladar, essas coisas. Em Libra, a gente tem mais a criatividade artística voltada para beleza mesmo. E para diplomacia, né? O prazer de conciliar. Então, é o prazer aquele da beleza no sentido de são ótimos designs, são ótimas pessoas para pensar a harmonização dos ambientes, para equilibrar. Essa criança precisa muito de equilíbrio. Então, assim, se essa criança interior aqui não teve nesse ambiente familiar, né? Um lar harmônico, um lar em que ela tinha espaço e que ela se sentia ouvida e que ela interagia de uma forma harmônica, ela pode se fechar e reprimir toda essa necessidade dela também. E aí ela acaba se tornando muito fechada nisso e não vivencia, não coloca essa criatividade, essa busca por beleza, essa diplomacia, né? Ela tem o prazer de conciliar, o prazer de estar todo mundo de boa ali, todo mundo bem, todo mundo tranquilo, e ela saber que está segura nesse ambiente, né? É uma criança interior que busca essa estabilidade no sentido de estou tranquilo aqui, não tem atrito, não tem estresse, é uma busca por uma serenidade, né? Então aqui o prazer é isso, o prazer é nas interações sociais que vão trazer essa tranquilidade, é no conseguir se sentir com tudo equilibrado, estar em um lugar bonito, estar com pessoas que têm uma educação, que não vão falar de uma forma ríspida, que não vão ser mais assim impositivas, né? Que ela vai ser ouvida e vai poder ouvir. Isso que funciona mais para essa casa 5 em Libra. Casa 5 em Escorpião. Aqui a gente tem uma curiosidade, uma criatividade profunda e enigmática. E o prazer é o da autotransformação. Então, essa pessoa, ela tá numa transformação pessoal muito grande, né? E a busca dela é por entender a si mesma. Ela tá nessa criatividade profunda, enigmática, ela tá entrando nas questões dela pessoais e ela tá se reformulando, ela tá se transformando. Então são pessoas bastante intensas, né? É uma criança interior que traz muita informação bem pesada desse ambiente familiar, que traz algumas coisas assim bem profundas, mas que ela tá se transformando também, né? É um prazer da autodescoberta, digamos assim. Sagitário. Sagitário aqui tem uma criatividade dinâmica e reflexiva. Então é o prazer da liberdade, né? Da questão de ele se sentir à vontade para questionar mesmo, para interagir mesmo, para ser dinâmico, para se soltar. Ele tem aqui uma necessidade de também entender muito essa busca por um propósito maior, entender o que ele está fazendo nesse mundo, o que ele veio agregar, conhecer a si mesmo no sentido de saber o propósito que ele vem realizar. É uma casa 5 de uma criança que é bastante dinâmica também, que precisa muito de movimento e que é muito questionadora, né? Ela quer entender as coisas. Capricórnio é a criatividade organizacional e o prazer em estruturar as coisas. Então lembra lá que eu falei de Capricórnio na 5? Muitas vezes ele se cobra muito, mas a descoberta de Capricórnio na 5 é que essa criança interior ela tem que aprender a deixar de se julgar tanto,
né? A gente deixar de julgar a nossa criança interior, no caso. Nós, como adultos, percebemos que a gente tem também um lado que precisa fluir, que precisa deixar essa sensibilidade vir mais, né? Então, Capricórnio aqui, ele tem essa criatividade para organizar as coisas, para colocar ordem, para colocar estrutura. E ele gosta muito, o prazer está muito em ver aquelas coisas funcionando, em ver uma organização ali acontecendo, ver que ele conseguiu deixar tudo em ordem. Esse é o prazer dessa casa 5 em Capricórnio. Casa 5 em Aquário, a criatividade inovadora e o prazer de independência. Então, aqui também é uma criança que ela precisa se sentir que tem espaço para inovar, né? E aí a gente tem que ver o quanto a nossa criança lá na casa 4 teve esse espaço, ou se ela se sentiu limitada nisso, porque agora na 5 a gente coloca essa necessidade dessa criança interior de que forma? A gente está dando espaço para a nossa inovação, para a nossa criatividade, para o prazer de ser independente, ou a gente está ainda se sentindo limitado por as questões lá da casa 4, né? Essa casa 5 em Aquário, ela tem muita inspiração de uma forma bem inusitada, bem diferente, e ela está trabalhando essa autoaceitação também. Peixes. Peixes é a criatividade intuitiva e sensível, e aqui a gente tem o prazer de se doar. Então, ela tem muita sensibilidade, tem muita inspiração, né? É uma parte artística bastante inspirada e ela gosta muito de se doar. Então, você que tem aí a casa 5 em Peixes, essa questão da doação faz parte de algo que te alegra, que te motiva, que te dá brilho pessoal. Então, se você não está sentindo a vontade para fazer isso, se você não sente que tem espaço para isso, se você sente que as experiências lá da 4, da 3 deixaram traumas nesse sentido, busque trabalhar, busque entender, busca fazer um processo terapêutico que te ajude a liberar essa criança interior, né? Quando eu falei aqui, essa criança tem uma criatividade inovadora, essa criança tem uma criatividade intuitiva, é a nossa criança interior. A gente está deixando ela se expressar ou a gente está limitando ela, né?